Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque o Senhor que mereceste trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou, como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que pela ressurreição de Jesus Cristo, vosso Filho, vos dignaste trazer alegria ao mundo, concedei-nos, nós te pedimos, que pela Virgem Maria, sua mãe, cheguemos ao gozo da vida eterna, pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qui mero esti portarem, alleluia. Rector ex sic dixi, alleluia. Ora pro nobis Deo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, chegamos na quinta-feira, terceira semana da Páscoa. Recordo que nós, como cristãos, vivemos essa intensidade pascal. São tempos que a Igreja nos coloca para nos aprofundarmos. Nós vivemos o tempo do Advento, depois passamos pelo tempo do Natal, depois entramos no tempo da Quaresma, depois entramos no tempo pascal, depois vamos entrar no tempo comum. E a Igreja vive desses ciclos, né? E aí dentro desse tempo a gente vai vivendo as festas, né? As solenidades, festas, memórias dos santos. Então, são momentos enriquecedores que a Igreja nos convida e nos coloca diante de uma realidade de fé. Buscando, como é que nós buscamos a vivência da nossa fé? Vivendo o testemunho que tantos santos viveram, experimentaram e nos convida também a experimentar. Você é convidado a fazer essa experiência, porque santidade não é algo extraordinário, mas é a vivência do ordinário da vida, no dia a dia, nas escolhas, no caminho, no processo, porque a santidade ela é um processo. Então, a santidade, quando nós buscamos ela, nós vivenciamos a cada dia. Os santos não foram pessoas que viveram algo extraordinário, mas foram vivências ordinárias do dia a dia. Por isso, a liturgia desta quinta-feira nos convida a mergulharmos novamente no Atos dos Apóstolos, em João. E agora continuamos mais para frente, João 6, do 44 ao 51. Um passo ainda mais profundo da nossa caminhada pascal. Se ontem éramos chamados a permanecer com Cristo, hoje somos chamados a compreender essa caminhada, que não nasce apenas de um esforço nosso, mas de uma ação de Deus. E nos atrai e nos conduz, nos alimenta, nos dá força, nos dá coragem. Não é verdade? Nesse Evangelho de João, capítulo 6, versículo 44 a 51, Jesus vai afirmar o quê? Ninguém pode vir a mim se o Pai não o enviou e não o atrair. E essa palavra nos coloca diante de uma verdade essencial da fé. Que palavra é essa? Antes de nós buscarmos a Deus,
foi Ele que nos atraiu. Foi Ele que nos chamou. Antes da nossa decisão, já existe uma graça precedente que nos toca, que nos chama. Tem uma música do Padre Zezinho que vai dizer: aquele que vos chamou é fiel. E Deus é fiel conosco nas promessas que Ele faz. Mas e nós? Somos fiéis com Deus diante da nossa resposta? Não é verdade? Ele vai dizer: aquele que vos chamou é fiel. E aí nós temos que responder que fiel também precisa ser a nossa resposta. Isso muda completamente a nossa maneira de entender a vida espiritual. Porque muitas vezes pensamos que tudo depende de nós, e não depende só de nós, do nosso esforço, da nossa vontade, mas começa com o chamado. E o chamado exige uma resposta. Deus que nos chama, Deus que nos atrai, através da palavra que toca, algo que nos chama a atenção, a forma de um padre, outro celebrar, tudo isso vai nos atraindo, Deus vai nos chamando, e aí nós vamos respondendo com a nossa generosidade, com o nosso incentivo de buscar e estar presente. Nós somos convidados. Quantas vezes já passou conosco um momento que sentimos algo diferente? Nossa, eu fui naquela missa e algo me tocou profundamente. Aquela palavra, aquela forma com que aquele padre disse, nossa, algo me tocou. Aquela música que tocou, me chamou a atenção. E Deus vai nos chamando, vai nos resgatando. Santo Agostinho dizia que Deus nos atrai pelo amor e não pela força. Deus vai nos atraindo na suavidade, na doçura, mas com exigência de compromisso. Ou seja, Ele não nos obriga, mas nos seduz, nos chama com delicadeza, respeitando a nossa liberdade. Nós somos livres. Mas aqui está um ponto central. Essa atração precisa ser acolhida, vivenciada, experimentada. E aí é a nossa responsabilidade de compromisso. Que Deus nos chama, mas nós podemos resistir a esse chamado, a essa escuta. Será que eu escuto? Será que eu vou? Será que eu quero? Mas eu só vou se for do meu jeito, da minha maneira. Né? E aí quando Deus não quer e nos exige uma mudança de comportamento, uma mudança de vida, aí eu me fecho. Não, não é isso que eu quero, pensei melhor, não era bem assim. Isso acontece no nosso dia a dia de forma muito concreta. Quando Deus não atende às minhas expectativas, eu não quero, não busco melhor eu viver minha vida do meu jeito, do meu modo. Quantas vezes percebemos que Deus está nos pedindo algo a mais? Nós preferimos continuar na zona de conforto. Quantas vezes sentimos e percebemos que Deus está nos pedindo mudança, transformação, e nós preferimos ficar no nosso eu, no nosso mundo, na minha redoma de vidro. E aqui está algo muito importante da nossa fé, da nossa espiritualidade. São Basílio Magno nos ensinava que a alma cresce quando responde à graça, mas se enfraquece quando a ignora. Isso é muito concreto. Quem vai dizendo sim a Deus vai amadurecendo. Quem vai resistindo vai se fechando. Porque quando eu digo sim, Deus vai me mostrando uma caminhada de amadurecimento. Aí eu consigo compreender as dificuldades que eu passo, eu consigo lidar com as dificuldades, com os problemas. Mas quando eu digo não, eu vou me fechando, aí quando vem os problemas, quando vem as dificuldades, aí eu não consigo lidar com elas, não sei resolver, não sei. Quantos conflitos dentro de casa se dão porque nós não compreendemos, não sabemos lidar. E aí quando começam os conflitos é mais fácil gritar
eu espernear e falar mais alto, porque quem grita e fala mais alto quer ter razão e o outro quer gritar mais alto. E aí não tem esse amadurecimento de ouvir o outro, deixar o outro colocar as dificuldades, o problema. Olha, aconteceu isso e escutar. Depois eu escutei com paciência, eu ouvi, aí o diálogo, a conversa, o amadurecimento espiritual, o amadurecimento da fé, ela dá por meio da escuta e do diálogo. O Evangelho também continua nessa afirmação: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer da minha carne, deste pão, viverá eternamente. Porque o meu corpo é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Aqui está o coração da nossa fé. Jesus não apenas ensina, Ele nos dá o alimento. Ele nos dá o alimento. Alimento esse que nos ajuda, nos fortalece na caminhada. Ele não oferece apenas palavras, mas a própria vida. E isso precisa ser traduzido na nossa realidade concreta. Porque quando, lá no fundo, todos nós temos fome. Fome de sentido, fome de paz, fome de amor, fome de estabilidade interior, fome de compreensão. Muitas vezes tentamos saciar essa fome com coisas passageiras, desejos momentâneos, pecados que vão nos afastando dessa graça, não é verdade? A pessoa busca segurança em bens materiais, mas continua um coração inquieto, vazio, buscando, porque não preenche, não sacia. Busca reconhecimento, mas continua insatisfeita. Busca distrações, mas continua vazia. Busca saciar sua fome, que não consegue saciar em casa, na comunidade, porque nada disso é capaz de preencher o coração humano. Nós vamos sempre tentando buscar, vamos sempre nos sentir vazios. Quantas vezes você se sentiu vazio no teu relacionamento, na tua vida conjugal? Quantas vezes foi vazio, não foi aquele saciamento, algo está faltando, e aí você busca fugas, vai buscando fugas que vai te afastando. É verdade, e o Senhor vai nos convidando a permanecer fiéis, permanecer neles. Porque quando nós vamos deixando o pecado abraçar o nosso coração, preencher, o vazio vai crescendo dentro de nós. E São Leão Magno nos lembrava que o ser humano foi criado para algo maior. E quando se contenta com menos, vive sempre incompleto. Nós não somos feitos para migalhas. Sempre buscamos algo. O Senhor quer nos saciar. Quer nos saciar na nossa vida profissional, quer nos saciar na nossa vida acadêmica, quer nos saciar na nossa vida sentimental, afetiva. Muitas vezes você busca o pecado porque se sente inferior, se sente vazio. Na verdade, a gente não tem se preenchido. Por isso, amado, amada, preencha teu relacionamento, tua vida matrimonial, preencha desse pão, dessa vida que é Jesus, e vai te saciar completamente. Aqui, no ponto concreto, não basta dizer que acredita, mas é preciso nos alimentar desse Cristo que quer saciar nossa fome, nossa sede. E quantas vezes até nós buscamos a comunhão e logo voltamos às mesmas atitudes, às mesmas preocupações, as mesmas durezas do coração. Isso mostra que ainda não estamos vivendo essa experiência total com o Senhor. Somos convidados a fazer essa experiência. São Cirilo de Alexandria, ele ensinava que ao recebermos Cristo,
somos chamados a nos unir a Ele, de tal forma que nossa vida comece a refletir a vida dele. Olha que bonito. A Eucaristia não pode ser apenas um rito que eu vou cumprir um preceito. Ela precisa ser a transformação da minha vida. Aqui eu abro um parênteses porque eu acho que muitas vezes nós somos essas pessoas que vivem essa mediocridade, algo medíocre que vamos buscando, vivendo e superficial, algo fazer por fazer, mas não nos aprofundamos, não é verdade? Queremos paz, mas não cultivamos a oração. Queremos força, mas não buscamos Deus com profundidade. Queremos transformação, mas não damos passos concretos. Isso gera em nós uma vida de fé superficial. Por isso que a palavra de Deus nos convida a algo muito simples, mas muito exigente. Deixar-nos atrair por Deus e alimentar-nos verdadeiramente do Cristo. Não é verdade? Que bonito ver Deus agindo no seu povo, Deus agindo na minha vida, Deus agindo na tua vida. E o Papa Leão, tem insistido muito que a fé precisa deixar ser algo secundário para se tornar algo centro da nossa vida. Porque quando Deus ocupa o centro, tudo encontra sentido. Reconhecer que Deus é o centro é buscar as coisas do alto. Busque as coisas do alto e tudo mais te será acrescentado. Quando nós pedimos força, Deus nos dá situações difíceis para resolver. Quando nós pedimos paz, Deus nos dá conflitos para mediar. Quando nós pedimos segurança, Deus nos dá dificuldades para enfrentarmos. Deus atende o nosso pedido, muitas vezes não da forma que nós queremos, mas nos dá instrumentos para que nós possamos resolver, acreditar, confiar. E essa confiança vai nos levar neste caminho de salvação. Porque nem tudo é como nós queremos, nem tudo é como nós pedimos. E hoje o Senhor nos convida a uma decisão interior. Abrir o coração e acolher essa graça. Por isso diga, Senhor, eu quero corresponder ao teu chamado. Atrai meu coração e alimenta a minha vida. Porque quem se deixa conduzir por Deus não se perde. E quem se alimenta de Cristo encontra a verdadeira vida. Por isso, que o Senhor possa estar nas tuas escolhas, nas tuas decisões, com uma ação concreta. Deixa Deus vivenciar isso. Você ficou com alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Escreva nos comentários, dê o seu like, compartilhe. Deixe nos comentários que nosso próximo encontro, com certeza, eu irei responder as tuas perguntas, as tuas dúvidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.